Hoje decidi falar de uma situação que me tem vindo a indignar nos últimos dias em relação à comunicação social e tem a ver com aquele ser que é José Castelo Branco, e independentemente de ter existido agressão ou não, porque não tenho a mínima ideia, não conheço os factos. A mim o que me incomoda neste processo é que são milhares, mas milhares de vítimas de violência doméstica que diariamente devem assistir àquele novo Big Brother e reality show que a comunicação social está a fazer em relação à questão de José Castelo Branco. Isso eu acho que deve ser mediatizado para que de uma vez por todas, caso seja verdade, este ser seja retirado da mídia tradicional e da imprensa. A mim o que me choca é as mais recentes notícias que eventualmente este sujeito foi inclusive pago para dar entrevistas após o caso. São milhares de vítimas de violência doméstica que, aliás, de acordo com os dados da APAV, nos últimos anos subiram cerca de 30% dos casos de violência doméstica em Portugal. Nós, enquanto parlamentares, apresentámos, e enquanto grupo parlamentar apresentámos um projeto de lei que visava alterar e aumentar as penas para os agressores. Aquilo que tem acontecido nos últimos dias é pegar no ser e isto para não o ofender, porque a minha vontade é ofendê-lo, e tornar isto algo que, com a falta de imaginação que têm tido para programas de entretenimento, aumentam a visibilidade do sujeito em si e alavancam histórias e retóricas durante os telejornais, com entrevistas em programas com elevado share. E eu imagino, como estava a dizer no início, a posição de todas as pessoas que foram vítimas de violência doméstica e que neste momento estão em casa, que não se conseguem libertar do agressor, que apresentaram dezenas de queixas e nada é feito, e percebem que, dado ao mediatismo do sujeito, de imediato foi afastado da pseudo-vítima ou da alegada vítima, e quando digo isto é porque não conheço o processo, obviamente, mas que as medidas preventivas foram de imediato tomadas porque tudo isto tinha elevado a notoriedade. Ora, o afastamento do pseudo-agressor da vítima é assim que se devia processar, é de imediato. O problema é que nem sempre é assim. O problema é que a maior parte das vezes o agressor inclusive fica dentro de casa e é a vítima que tem que abandonar a casa, existindo poucas casas de abrigo para que as vítimas consigam estar afastadas deste registro. Muitas delas, depois de 1, 2, 3, 4 queixas, é consumado o ato de violência extrema e acaba por consumar a morte. Portanto, a mim o que me choca é a imprensa e as televisões à procura de mediatismo e de criar histórias que possam ser partilháveis, vai dando palco a este tipo de situação, quando a diferença entre o sujeito em causa e qualquer outro agressor é que este é mediático. E, portanto, eu acho que estamos a entrar numa lógica perigosa de tentar tornar tudo num reality show e não perceber o impacto que isto pode ter a nível social. O que era importante era que todos os casos de violência doméstica fossem, de facto, denunciados e que tivessem este tipo de comportamento por parte das autoridades de imediato, sempre que comprovado, obviamente, imediato afastamento do agressor para junto da vítima. Porque esta situação tem feito demasiadas mortes, demasiadas situações que, apesar de ser crime público, muitas não são denunciadas. Muitas continuam, como eu disse, a viver com o agressor porque não conseguem resolver a sua situação a nível judicial. E existem dois pesos e duas medidas, seja o ser famoso ou não ser famoso. Portanto, já me enoja ver constantemente esta história com entrevistas na televisão que depois vão contactar o vizinho e depois vão contactar o amigo do amigo e depois tentar reconstruir a história.
e um enxovalho total à senhora que tem 95 anos, creio que é 95 ou 85, nem sei bem, mas o preocupante aqui é o mediatismo que é dado a esta questão, quando a violência doméstica não deveria, é uma das grandes pragas da nossa sociedade e não deveria ser visto como um reality show, devia ser tratado de forma séria e devia ser denunciada sempre e não apenas quando se tenta alavancar uma retórica de um socialite qualquer que aparentemente poderá ter cometido o crime. Ele diz que não, e por isso obviamente existe sempre a prerrogativa de considerar que ele pode ser inocente através da presunção de inocência, mas para terem existido os indícios tão graves com medidas de coação de afastamento da vítima, porque possivelmente existem fortes indícios em relação a isto, ou então é tudo uma grande cabala, como o sujeito diz. Só o facto de eu estar a perder tempo a falar disto já me enerva, estar a perder tempo a falar nisto, mas a questão é que tem de facto mexido comigo o facto de ver que nos últimos dias imagino as vítimas de violência doméstica que não se conseguem libertar dos seus agressores, daqueles que já recorreram 2, 3 e 4 vezes, que não conseguem fazer absolutamente nada, que já tiveram internadas, que já tiveram hospitalizadas, que já tiveram à porta da morte, e os familiares daquelas vítimas que faleceram mesmo em consequência de violência doméstica, depois até de terem apresentado queixa, analisarem isto e perceberem que temos uma justiça mediática e que isto é a mediatização da justiça, que é o princípio de o julgamento em praça pública ter mais impacto do que aquilo que é o julgamento per si, e continuarmos a brincar, e com isto diariamente, possivelmente à hora que estamos aqui a falar e a pronunciar-nos acerca disto, se calhar alguém está a ser agredido, alguém que já denunciou, alguém que depois as próprias forças de segurança ficam impotentes de tomar qualquer decisão e de tomar qualquer atitude, porque afinal os agressores em causa não são José Castelo Branco, e portanto não vai ter o mediatismo e portanto não vai ter a resolução imediata com a medida de prevenção que foi tomada por parte do Tribunal. Justiça para todos, igual para todos, e ninguém está acima da lei. Se foi culpado, que seja condenado, e bem condenado, porque a violência doméstica é um dos maiores cancros que nós temos na nossa sociedade, e todos os agressores, estejam a ver isto ou não, mas aqueles que estiverem a ver isto, que tenham muita vergonha daquilo que fazem diariamente. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.